Olá, espero que esteja tudo bem com vocês, porque comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos estudar sobre um assunto que infelizmente é bastante polêmico. É sobre o pecado mortal. Vamos ao estudo. No Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 1699 a 1876 define o que é pecado mortal. É como uma bula muito longa de um remédio, tão longa e explicativa que quem lê se perde entre tantas explicações. Ou seja, por suas explicações serem tão longas, mais confundem do que explicam. O parágrafo do Catecismo da Igreja Católica que melhor explica é alguns parágrafos antes, no de número 1587, onde diz que o pecado mortal, que é pecado mortal todo pecado que tem como objetivo uma matéria grave e que é cometido com plena consciência, mas não explica direito que matéria grave é essa e, além do mais, não especifica até que ponto é essa plena consciência. O resumo da ópera é que, entre tantas explicações, devemos nos esforçar para alcançarmos a salvação, ou seja, a nossa salvação está estritamente restrita ao nosso livre-arbítrio. Mais especificamente, a nossa salvação depende muito mais do nosso livre-arbítrio, do nosso querer, da nossa vontade, do que da vontade de Deus, da graça de Deus. Mas o nome disso é pelagianismo. Isso é uma heresia chamada pelagianismo. Quando colocamos a nossa salvação muito mais no nosso próprio esforço do que na graça de Deus. O pelagianismo foi bastante combatido por Santo Agostinho, o bispo de Hipona, que desde o ano 412 até o ano da sua morte, em 430, escreveu 15 volumosos tratados, em 35 livros, contra as doutrinas hereges de Pelágio e seu livre-arbítrio humano ilimitado, como está no livro Nova História da Igreja, volume 1, do cardeal Jean Daniello e do teólogo Henri Marro, traduzido pelo cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, Vozes, 1984, na página 406, e Patrologia, de Berthold Altaner e Alfred Stüber, Paulus, 1988, nas páginas 426 e 427. Por esse combate intenso contra o pelagianismo, Santo Agostinho entrou para a história como o doutor da graça. Doutor da graça. Todavia, um semi-pelagianismo ou pelagianismo disfarçado sempre permeou as interpretações escatológicas da Igreja. A Igreja desenvolveu essa doutrina de que quem comete pecado mortal e morre sem se arrepender dele ficará eternamente, infinitamente, no inferno de fogo e enxofre. Mas qual é o texto bíblico para justificar essa doutrina? O texto bíblico é de 1 João 5,16, que diz: se alguém vir o irmão cometer um pecado que não leva à morte, ore e alcançará a vida, para os que não pecam para a morte. Há um pecado para a morte, mas não é por este que digo que se rogue. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não é para a morte. O cristianismo tem todas as suas raízes fundamentadas no judaísmo. O próprio Cristo e todos os apóstolos eram judeus. Jesus nunca mudou os ensinamentos da Bíblia hebraica, mesmo se utilizando bastante da versão grega, a Septuaginta. Então vamos ver o que o judaísmo tem a dizer sobre esse texto bíblico. No excelente livro intitulado Comentário Judaico do Novo Testamento, escrito pelo famoso rabino Davi H. Esther, convertido cristão, publicado em 2008 pela editora Atos, na página 846 diz: o judaísmo distingue entre o pecado inconsciente, pelo qual há sacrifício expiatório, e o pecado deliberado, arbitrário, ao qual somente a morte pode expiar. E é expiado somente pela morte. Nada mais que isso. Ou seja, existem pecados inconscientes que praticamos sem nos darmos conta disso, sem nos darmos conta da sua gravidade e consequências, mas que podem ser reparados com penitências e arrependimento. E existem pecados que temos consciência das suas consequências. Mesmo assim, o praticamos com plena vontade e consentimento. E esses últimos somente podem ser expiados com a morte. E
morreu, acabou. É o caso de penas de morte por apedrejamento, como no caso do adultério, cometido pela adúltera salva por Jesus, em João 8, de 1 a 11. Mas a Igreja Católica interpreta esses textos não podem ser expiados, nem mesmo com a morte, o que contradiz o que o apóstolo João nos revela na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 16, que acabamos de ler. Contradiz a concepção judaica que também acabamos de ler e também contradiz o que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 6, 7. Com efeito, quem morre está livre do pecado. Ou seja, quem morreu já não pode mais pecar, ou, no caso da adúltera salva por Jesus, a expiação do seu terrível pecado está na própria morte pelo apedrejamento. Nada mais que isso, embora Jesus já tenha salvo com suas misericórdias palavras. Aleluia. Se existem pecados que não podem ser expiados nem mesmo pela morte, então contradiz o que o apóstolo Paulo nos revela nesse texto bíblico que acabamos de ler. Não existem pecados que não podem ser perdoados se a pessoa se arrepender verdadeiramente de os haver praticado. Já fiz um vídeo para o YouTube intitulado O Pecado contra o Espírito Santo, onde apresento vários teólogos que concluem que se a pessoa cometeu esse pecado, mas se arrependeu de o haver cometido, então é sinal de que nunca o cometeu, pois segundo as palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, esse é um pecado eterno, ou seja, um pecado cometido por Satanás e os seus demônios, já que eles não são como nós e jamais poderão se arrepender. Como muitos seres humanos morrem sem terem tido tempo de se arrepender de seus pecados, é que Jesus nos diz que devemos pagar por esses pecados, onde o Senhor nos revela em Mateus 5, 26. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares até o último centavo. E em Mateus 18, 34, onde diz, assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse toda a sua dívida. Também já fiz vários vídeos provando que Jesus não está se referindo a prisões físicas, com grades, correntes e sentinelas, e nem a dívidas de dinheiro. Também já fiz um vídeo intitulado Os Bastidores do Concílio de 553 DC, onde revelo que nesse nefasto concílio, criado para defender a heresia do monofisismo, meus amigos, inventou o dogma de fé de que os seres humanos que vão para o inferno jamais sairão de lá. E essa interpretação de que existem pecados que não podem ser expiados, nem mesmo pela morte, por isso são chamados de pecados mortais. São pecados que garantirão da pessoa ficar para sempre no inferno. Ou seja, é mais uma invenção da igreja para justificar esse nefasto dogma de fé. A igreja precisou inventar várias interpretações que garantem a permanência por toda a eternidade dos seres humanos que vão para o inferno, como um poderosíssimo instrumento manipulador dos povos e nações. Esse é o mais poderoso instrumento manipulador da igreja, através do medo, do terror do inferno, quando Jesus Cristo somente pregou o amor e a misericórdia. Vocês perceberam o absurdo contraste? Por isso que eu fiz esse vídeo. O Senhor Jesus não fechou o reino de Deus nem sequer para os fariseus, com os quais o Senhor teve ferozes discussões, chamando-os de raça de víboras, sepulcros caiados, hipócritas e assassinos dos profetas. Tudo isso muito bem explicado num outro vídeo que eu já fiz, intitulado A Salvação dos Fariseus, já publicado e disponível no YouTube. A igreja precisou inventar tudo isso para poder manipular nações, reis e imperadores através da tão temida excomunhão e assim perpetuar seu poder e justificar suas regalias. Desafio teólogos e historiadores a estudarem a história dos maiores teólogos dos 5 primeiros séculos da nossa era. Eu já estudei todos eles minuciosamente, mais conhecidos como os padres da igreja. Desafio que também estudem a exegese e hermenêutica de vários textos bíblicos escatológicos, que estudem a história e os bastidores do Concílio de 553 e as invenções sobre o inferno,
durante toda a Idade Média, a partir dos escritos do Pseudo Isidoro. Nenhum ser humano peca depois que morre, nenhum pecado subsiste na pessoa depois da sua morte, pois todos os pecados são expiados com a morte. Todos os pecados expiram com a morte, e é o que nos assegura o apóstolo Paulo em Romanos 6,7. Com efeito, quem morre está livre do pecado. O apóstolo Paulo não disse isso somente para os cristãos, ou para o clube do Bolinha, para a sua correola, ele disse para seres humanos em geral. Entretanto, mesmo que aquela alma jamais possa pecar e esteja livre do pecado, ela deve pagar por tudo de ruim que cometeu, conforme nos garante Jesus Cristo. Mas esse pagar, conforme as próprias palavras de Jesus, não é para sempre, não é infinitamente. Depois que se morre, não existe pecado que fica gravado na pessoa. E Jesus diz que temos que pagar, senão Jesus jamais diria. Se esse pecado não fosse pago, Jesus jamais diria: dali não sairás. Da onde que Jesus está dizendo? É do inferno. Dali não sairás, mas não o inferno que as pessoas querem, é o inferno que está nos evangelhos, revelado por Jesus. Jesus diz: dali não sairás, que é a hiena de fogo. Jesus diz: dali não sairás enquanto não pagares. Dali não sairás enquanto não pagares até o último centavo, ou até que pagasse toda a sua dívida. Raciocinar, meus amigos, não dói. Raciocinar não exige grandes esforços, e raciocinar não está preso a dogmatismos ultrapassados de uma época em que a maior preocupação da igreja era a busca de poder, mais do que a salvação das almas. Então raciocine sobre tudo isso e tire as suas próprias conclusões. Falei para vocês que o vídeo ia ser bastante polêmico, né? Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.